Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe, a diaconisa Silvania, amém, aqui para glorificar o nome do Senhor esta manhã e deixar o versículo do dia, glória a Deus, aleluia. Quero passar para vocês, João 14, amém, glória a Deus, que diz assim: não se turbe o vosso coração, por credes em Deus, credes também em mim. Glória a Deus, aleluia. E o 6 fala assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa, irmã, esta manhã. Quero dizer que seja bem-vinda no canal Falando com Deus, amém? Deixe o vosso likezinho aqui para me ajudar nessa plataforma e se inscreva no meu canal, amém? Deus abençoe. Então, Jesus aqui, ele estava tendo um diálogo com os discípulos, glória a Deus, aleluia. Porque ele estava preparando os discípulos, porque ele tinha que ir ao Pai. Estava terminando o seu chamado aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. E ele estava preocupado com os discípulos. Então ele estava falando que ele ia ao Pai. Ele ia preparar um logo. Ele ia preparar uma demora. Glória a Deus, aleluia. Mas os discípulos não estavam entendendo. Filipe e Tomé aqui não estavam entendendo nada. Glória a Deus, aleluia. O Senhor percebeu que eles estavam preocupados, turbados do coração. Preocupado porque ele estava vendo, percebendo que algo ia acontecer, que o mestre logo ia deixar eles. Glória a Deus, aleluia. Mas Tomé era muito incrédulo, glória a Deus, aleluia. E também Felipe fez várias perguntas ao Senhor aqui. Porque Felipe falou: Senhor, basta que o Senhor nos mostre o caminho. Glória a Deus, aleluia. Jesus estava preocupado com eles, em deixar eles na terra, porque Jesus tinha um legame forte com os discípulos. E Jesus estava preocupado e ensinando, falando para eles que ele estava indo, que ele estava deixando, só que não ia deixar ele sozinho. Quando ele subisse ao Pai, ele ia deixar alguém com eles, que não ia deixar eles sozinhos nesta terra. Glória a Deus, aleluia. Que era o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Entretanto, o Espírito Santo não estava com os discípulos. Era necessário que o Mestre subisse ao Pai e ia deixar o Consolador, o Espírito Santo com eles. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor aqui estava se despedindo e falando que ia ao Pai, ia preparar o logo. Porque, irmão, muitas vezes nós se preocupamos com as coisas terrenas, com algo que nós temos aqui nesta terra, com bens materiais, e não se preocupamos com a demora espiritual, celestial, que está preparado para nós. Muitas vezes nós se preocupamos em comprar casa, em ter bens materiais na terra, e não se preocupamos com a nossa casa espiritual. Glória a Deus, aleluia. Jesus aqui estava falando para ele, aonde eu vou tem muitas moradas. Eu estou indo preparar um logo. Isso deixou muito claro que a nossa demora
não é terrena. A nossa demora é lá no céu, junto com o Padre. Nós temos uma demora, temos uma casa que já está pronta, preparada para nós ir morar nela. Ali nós não vamos se preocupar em pagar contas, em pagar aluguel, em pagar nada, porque nós vamos morar de graça. Glória a Deus, aleluia. E nós estamos muitas às vezes preocupadas com estas coisas terrenas e não se preocupamos com a nossa demora espiritual. Como é que se encontra a sua casa espiritual? Você se encontra como a Tomé e Felipe ou você está com a mente ligada na demora espiritual, na casa que o Senhor preparou para nós? Porque, irmão, muitas vezes estas coisas terrenas nos tira o foco. Glória a Deus, aleluia. Esses dois discípulos aqui, eles não estavam preocupados com a vida espiritual. Eles estavam preocupados com a vida terrena deles aqui na terra. Eles não estavam preocupados, eles não interessavam que Jesus estava andando para preparar um logo para eles. Glória a Deus, aleluia. Ele estava preocupado só tanto com as coisas materiais, com seu bem-estar, porque era muito fácil, glória a Deus, aleluia, eles dormir e acordar junto com o mestre. Mestre fazia tudo para eles só apenas o seguia Jesus. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes eles estavam do lado de Jesus e não acreditavam no seu chamado, não acreditava que Jesus era Deus 100% e 100% homem. Eles não acreditavam. Aqui tinha uma grande incredulidade em saber se Jesus ia para o céu ou não. Ele só interessava que Jesus mostrasse o lugar, o caminho para onde Jesus ia. Glória a Deus, aleluia. Era muito incrédulo esses discípulos de Jesus. Ele estava do lado de Jesus porque era favorável a eles. Tudo Jesus se preocupava com eles encontravam tudo na mão. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus aqui foi a última conversa com o discípulo, preparando, falando que ele estava indo preparar um logo. Glória a Deus, aleluia. Jesus sabia que eles não acreditavam, mas era necessário Jesus falar dessas coisas espirituais para eles, porque um dia ele estava indo e ele tinha que falar a verdade, porque ele fala aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então ele explicou tudo para os discípulos, mesmo sabendo que os discípulos não estavam acreditando, porque eles tinham a mente na terra. Eles não tinham, irmão, perdoa. Eles não tinham a mente nas coisas espirituais, mas nas coisas terrenas. Nós temos que se desligar das coisas terrenas e pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas espirituais, porque as coisas terrenas nos tiram o foco de Jesus. Eu quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã, aonde está a sua mente, aonde está o seu coração? O seu coração se encontra aqui nas coisas terrenas ou se encontra nas coisas espirituais? Porque esses discípulos aqui, ele estava pensando nas coisas terrenas, não nas coisas espirituais. Glória a Deus, aleluia. Jesus estava falando: eu vou preparar um logo
logo para vocês. Aonde eu vou preparar um logo para vocês. E aonde eu vou, tem muitas demora. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra no nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, abençoa teus filhos, a tua filha, teus servos, Senhor, que vão entrar para receber esta palavra no nome de Jesus. Renova, restaura, dá um bom dia, Pai, no nome de Jesus. Abençoa teus filhos, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.